Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. A primeira imagem que vem é um lago e dentro desse lago tem um redemoinho formando como se fosse um cone para baixo, né? Como se fosse um funil para baixo, para dentro da água. E eu vejo uma pessoa de frente para esse lago, ele curioso com esse redemoinho, como se ele tivesse realmente curioso sobre o que é aquilo, por que tem esse redemoinho. Ele joga uma pedra nesse redemoinho para ver o que acontece, mas a pedra é muito pequena e ele não consegue perceber. E aí essa pessoa é como se ela estivesse sendo chamada, magnetizada, atraída para esse redemoinho. E ela começa a entrar no lago e chega um momento em que a força do redemoinho capta ela, e aí eu vejo ela girando no redemoinho e sendo puxada para dentro do lago. Quando ela entra dentro do lago, é como se tivesse um tubo ao redor dela, e ao redor também, além desse tubo, é como se fosse um tubo de vidro transparente. E ao redor dela existem alguns seres ali na água que ficam observando com uma certa curiosidade também e tentando, assim, descobrir que ser é aquele que está ali, que foi capturado pelo redemoinho. E fica por um tempo essa curiosidade, tanto da parte dele, quanto da parte desses seres da água. Fica um observando o outro. Dentro desse tubo já é o finalzinho do redemoinho, o vórtice bem fininho do redemoinho, né? Como eu falei, como um funil, e vai afinando a força, né, da água. Então dentro desse tubo é como se fosse só o restinho mesmo do redemoinho, então ali não tem mais essa força, né, que gira ele, mas ele tá ali dentro desse tubo, e aí ele fica circulando, olhando ao redor o que é que tem ali dentro desse lago, e ele fica observando esses seres. Depois que passa esse primeiro momento de curiosidade com relação a tudo aquilo que está acontecendo, é como se essa pessoa se desse conta de que está embaixo da água, e ele se questiona como é que ele está respirando embaixo da água, e é como se na mente dele não é possível que ele esteja respirando embaixo da água. Então ele começa a se agitar, ele começa a ficar com medo de não conseguir sobreviver porque ele está embaixo da água, não tem como ele sair dali pelo próprio redemoinho, porque o redemoinho, quando ele começa a nadar para cima, vai puxando ele para baixo, e ele tem esse tubo ao redor dele, esse tubo de vidro, que também não permite que ele vá por outro caminho, nade por outro caminho para subir para a superfície.
Então ele começa a se desesperar. E aí vem uma sensação assim, como se essa pessoa, por curiosidade mesmo, se colocou no lugar errado, na hora errada, e ficou preso nesse lugar. E esse lugar gera para ele essa sensação de falta de ar, essa sensação de aprisionamento mesmo, essa sensação de não ver saída. E é como se ele tivesse se culpando, porque na percepção dele não tinha porquê, né, ele ter ido para lá. Ele foi por conta própria, ele foi por uma curiosidade, ele foi porque alguma coisa chamou ele para ir para ali, como se fosse até uma armadilha, em que ele ficou, né, enfeitiçado por aquilo e chegou nesse lugar. Então, como se fosse assim uma displicência da parte dele. Essa pessoa se apresenta mais na figura masculina, mais com a energia masculina. E aí ele acabou caindo nessa armadilha que foi, assim, do ponto de vista dele, desnecessário. Então ele fica se culpando, se julgando, além, né, de estar neste lugar aprisionado, de estar se sentindo sufocado, de não ver saída, ele ainda se culpa, se julga, dizendo que é um idiota por ter caído nessa armadilha, dizendo que foi bobo, que foi otário, se maldizendo mesmo por ter chegado nesse lugar, por ter caído, né, nessa armadilha. E aí o que vem assim como mensagem para esta pessoa, para as pessoas que se identificar com esta dinâmica na qual de uma forma inconsciente acabou se deparando com com as armadilhas da vida e se aprisionando, né, num lugar que aparentemente nem era para você estar, nem era para você ter ido para lá ou se metido numa história, se envolvido numa situação que nem dizia respeito a você, mas que acabou que você se envolveu e ficou preso na história, ficou presa na história. Então, para você que se envolveu em algo e se acabou ficando presa e acha que foi idiotice da sua parte, né? Desculpa as palavras, mas é o que está vindo na leitura. Acha que foi burrice, acha que foi ingenuidade e fica se maldizendo, fica se julgando, fica se culpando. O que está sendo trazido aqui como mensagem é: você estava no lugar certo, na hora certa. Você estava no lugar certo e na hora certa. Nessa história existe algo que é para você. Só que a partir do momento em que você julgou, compreendeu, interpretou que nada disso tinha respeito a você e que você caiu nessa cilada por todas essas questões que eu já trouxe, a partir do momento que você interpretou dessa forma, você não se abriu para receber o que você tem para receber dessa situação. Então é como se você tivesse fechado os seus olhos e julgado: isso aqui não tem nada a ver comigo e eu só tô aqui de bobeira e eu, né, tô aqui presa, me envolvi nisso e tô sofrendo com isso, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, a partir do momento que você percebeu dessa forma, você fechou seus olhos. Enquanto você não abriu os seus olhos para enxergar aquilo que você precisa ver, você não vai sair daí. Você não vai se libertar. Esse tubo desse redemoinho
ele não vai se abrir para que você possa sair dessa situação. Então é como se você precisasse realmente olhar ao seu redor, nas águas das emoções, nesse redemoinho, em tudo que está envolvido e perceber o que é que tem aí para você. Porque nada é por acaso. Você criou essa realidade, você se magnetizou para se envolver nisso, porque algo tem aí para você. Abra seus olhos, de coração aberto, se permita enxergar o que tem aí de aprendizado, de sabedoria, de compreensão, de autoconhecimento, que você possa extrair dessa situação, para que assim você possa se libertar. É como a chave. É como se nesse tubo aí, nessa dinâmica, a chave é você olhar ao seu redor e enxergar exatamente aquilo que você precisa enxergar. Quando seus olhos enxergarem, você recebe a chave para sair desse lugar. É preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Respira. E essa é a mensagem de hoje. Simples, objetiva. Então, se você gostou dessa mensagem, curta, comente, compartilhe, para que ela chegue a quem precisa ouvir. Gratidão. Namastê.